Muito bem, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua santa e gloriosa presença, meu Pai, neste momento, para te pedir mais uma vez, meu Pai, que o Senhor venha nos usar para levar, meu Pai, esses estudos de enganação que vem enganando a muita gente, muitas religiões falsas que não querem dar o braço a torcer, que é somente Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Eles querem se crescer, meu Pai, em cima das religiões, em cima de ensinamentos falsos. Mas eis-me aqui para levar para todos vocês que querem conhecer a verdade, que somente Jesus Cristo é o nosso Salvador e nosso consumador de nossa fé. Portanto, eu te peço, meus irmãos, que todos vocês venham ficar todos em alerta para assistir verdadeiramente esses estudos que desmascara Satanás por causa das tuas falsas mentiras, falsas religiões, e muita gente está caindo enganosamente nas mentiras dele. Portanto, meus irmãos, eu quero falar para vocês que pela misericórdia de Deus estou levando mais um ensinamento dos verdadeiros caminhos de Deus, que é a palavra de Deus, verdadeiramente os livros sagrados das Escrituras Sagradas. Portanto, essa religião, ensinamentos falsos e espiritivos que tem que ser desmascarado, porque isso é um falso ensinamento do verdadeiro caminho de Deus. Muita gente querendo crescer com essas palavras mentirosas, porque a verdadeira palavra está aqui no livro sagrado, da Escritura Sagrada. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam que somente Jesus Cristo é o nosso Salvador. Vamos tirar dos nossos caminhos os falsos ensinamentos que muita gente está ensinando, para passar a conhecer o verdadeiro ensinamento dentro da palavra de Deus, e que todos vocês venham a ter esse pleno conhecimento que o verdadeiro caminho, o verdadeiro ensinamento vem do alto, vem do nosso Senhor Deus, que criou os céus e a terra. E a nossa salvação vem de Jesus Cristo, que nos deu a vida para nos salvar. Derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos purificar e nos lavar com o sangue dele, para que nós todos sejam salvos e redimidos com o sangue do Cordeiro. Não é essa religião que vai salvar ninguém, porque religião, ela faz condenar as pessoas, tirar as pessoas do reto caminho da palavra de Deus, para seguir pretexto do homem, ensinamento do homem, coisa que não vai levar ninguém a salvação, mas vai levar, se vocês escolherem o caminho da religião, o caminho do ensinamento falso, fora da palavra de Deus, vocês estão escolhendo o caminho da condenação eterna, porque a condenação eterna não tem mais por onde você ser salvo após a tua morte do corpo. Aí sim, se você morrer sem Jesus Cristo, sem aceitar Jesus como seu Salvador, você será levado para o inferno. Aí sim é a morte eterna. Então, meus irmãos, nós neste momento que estamos levando este ensinamento, este esclarecimento da verdadeira palavra de Deus, vocês têm que entender que Deus quer levar para vocês o verdadeiro ensinamento, que é a palavra de Deus. Vamos deixar todo tipo de religião fora e vamos buscar o único Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é Buda, não é nenhum desses aí que querem passar por Jesus Cristo, quer passar dizendo eles que ele é o profeta, o intermediador entre Deus e o homem. E isso não existe. Só existe um intermediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo.
Vamos desmascarar essas falsas religiões, esses infelizes incrédulos que querem crescer, não sei para quê. Porque ele pode crescer um pouco aqui na terra, nessas falsas religiões, mas eles estão levando a própria alma deles para o inferno, onde vai ficar lá por toda a eternidade, junto com Satanás, dentro do abismo, e nunca mais tem chance de salvação. Meus irmãos, vamos trazer para dentro de nós o verdadeiro ensinamento, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos dá a revelação dentro da palavra, que é somente Jesus Cristo que nos salva, que nos purifica e que nos revela o verdadeiro caminho e a verdadeira eternidade com o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Então eu quero passar para vocês agora esses estudos, para que vocês tenham pleno conhecimento da verdade. Porque os estudos têm que ser desmascarados, esses estudos de ensinamento de falsa religião, principalmente o espiritismo, que acredita que a pessoa morre e volta, e depois paga os pecados e volta. Quando aqui neste livro a qual vou passar, alguns versículos vocês têm que ver que a palavra nos diz que o homem só nasceu uma vez, morreu e segue juízo. No último dia será ressuscitado para que todos nós se apresentem na presença de Deus e ser julgado. Com exceção da igreja de Cristo, que a igreja de Cristo ela vai ser ressuscitada antes do grande dia. O grande dia é para todos ser julgados perante o trono branco de Deus. A igreja de Cristo será ressuscitada e arrebatada e passará pelo julgamento de Cristo. O julgamento da igreja é por Jesus Cristo, mas o julgamento dos perdidos é pelo trono branco, é pelo próprio Deus, que essas pessoas serão julgadas e condenada por toda a eternidade para ser lançada no lago de fogo com enxofre, saber a segunda morte. Então, meus irmãos, essa aqui é mais uma chance que Deus nos está dando, que Deus nos está revelando para cada um de nós e para cada um de vocês que vivem nessa religião espiritismo, porque isso não vai levar você à salvação, mas sim à condenação. Preste atenção, meus irmãos, preste atenção, eu te peço pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus, não perca a chance, a única chance tua de salvação. Enquanto nós estamos vivos, meus irmãos, nós temos chance de salvação se nós estamos nos erros, se nós estamos seguindo outros deuses, nós estamos seguindo outros ensinamentos falsos, outros ensinamentos religiosos. Então nós temos a chance, se nós estivermos no erro, temos a chance de se converter e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador e nós obter a nossa salvação. Eu digo nós porque nós estamos vivos, eu sou salvo hoje, mas eu tenho que garantir a minha salvação todo santo dia, buscando em Cristo Jesus a minha salvação e garantindo, porque o próprio Jesus Cristo nos falou: se quer ser salvo, pega a tua cruz e carregue dia após dia até o último dia, assim será salvo. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, eu sou salvo hoje, mas eu tenho que manter a minha salvação até o último suspiro da minha vida, para que aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem nos buscar para junto do Pai. Muito bem, meus irmãos? Então essa é uma orientação que eu estou passando para vocês, e eu creio que vocês agora vão ficar cientes o que significa mais um tipo de religião que não leva a Deus, mas que leva à condenação. Se você está no espiritismo e você não largar isso, enterrar isso, botar tudo no lixo e aceitar Jesus como seu Salvador, se converter dos seus pecados, das suas iniquidades e aceitar Jesus como seu Salvador, se você não fazer isso, infelizmente, meu irmão e minha irmã, você não será salvo. Tanto essa religião como outras, a qual eu já passei e vocês devem assistir para ter mais o conhecimento da palavra de Deus e os ensinamentos falsos que os homens andam pregando por aí, rejeitando a Cristo, seu Salvador, e aceitando um comedor de feijão pecador, que se não aceitar Jesus como seu Salvador, ele vai direto para o inferno. Se você tem essa oportunidade de conhecer a palavra, meu irmão e minha irmã, aceite agora aí a Jesus Cristo como seu Salvador e seja salvo, e salva a tua alma, para que vocês
para que todos nós juntos vamos para o reino de Deus. Meu irmão, agora eu coloco agora esses estudos, eu peço a você mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, preste muita atenção, porque esse estudo é muito forte. É mais um tipo de religião sendo desmascarada. O próprio diabo sendo desmascarado. Porque ele sabe que só Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas ele está querendo enganar a muita gente. E muita gente está sendo enganado por falsas religiões. Amém, meus irmãos? Então vou entrar agora em estudo. E enquanto isso eu vou passando o livro de Jó. Alguns capítulos. Para que se você quiser ler depois seu áudio, leia a palavra de Deus e conhecer que Deus é o único Deus que devemos adorar. É o único Deus que devemos buscar. É o Criador dos céus e da terra. Amém, meus irmãos? Então agora eu passo os estudos e assista agora em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Seja vocês todos impactados com esses estudos agora. E venha conhecer que somente Deus é o nosso Salvador, o Criador dos céus e da terra. Amém? Então, esses estudos, a qual vou passar agora, que a luz do Senhor. Aula 11. Espiritismo. O espiritismo moderno surgiu nos Estados Unidos com as irmãs Margaret e Kate Fox. As primeiras manifestações aconteceram em 31 de março de 1848, quando o espírito de Charles Rosen, assassinado com a idade de 31 anos, começou a se comunicar com essas irmãs através de estalos de dedos e pancadas. Esses fatos foram amplamente divulgados e pouco depois, sessões espíritas eram realizadas por toda parte nos Estados Unidos e também na Inglaterra. As irmãs Fox passaram a história como as fundadoras do espiritismo moderno. O espiritismo está presente no mundo inteiro. Em cada país existem várias formas desta religião, e cada uma geralmente tem o seu próprio líder. Seus livros guias são O que é o Espiritismo? O universo desembaraçado através do desconhecido. Uma fórmula para viver. A Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Mortos. E mais, o livro de Elizabeth, O Invisível, Sessões Práticas e Doutrinas do Espiritismo. Manual dos dirigentes das sessões espíritas. Mistério e realidade deste e do outro mundo. Você e a hereditariedade. Em relação ao número de adeptos e praticantes do espiritismo, é quase impossível calcular a quantidade de adeptos, pelo fato de ter dezenas de milhões de discípulos secretos. Muitos destes pertencem a outra religião e ao mesmo tempo estão envolvidos em espiritismo. O espiritismo é forte em todo o mundo. Seus nomes mais conhecidos são Fraternidade Espírita, Umbanda, Novo Animismo, Fraternidade de Caridade e outros nomes. Apesar do espiritismo ser uma das mais velhas religiões do mundo, está frequentemente mencionada no Velho Testamento, junto com advertências contra o mesmo. O espiritismo, como nós o denominamos, conhecemos hoje em dia, ou espiritismo novo, como frequentemente denominado, foi originado por duas meninas de 8 e 6 anos, respectivamente Kate e Margaret Fox. Elas moravam com seus pais no velho casarão, que tinha a reputação de ser mal assombrado. Essas irmãs foram as responsáveis pelo começo do novo espiritismo, este grupo de enganadores religiosos que hoje podem ser encontrados em todos os países do mundo. Os seus pais, vizinhos e finalmente municípios inteiros foram levados ao engano de crer que o som de certas pancadas fortes, oriundas da cama, das paredes, do teto e do chão, foram caprichos e sinais dos seus, quando realmente eram apenas trapaças e brincadeiras das duas meninas travessas. Muitos anos depois, em 1888, elas publicaram um livro confessando a sua fraude e engano. Alguns anos mais tarde, uma das irmãs repudiou a sua confissão, porém sua palavra não mais merecia crédito, porque tanto ela como a outra irmã viviam embriagadas e ambas morreram por efeitos do alcoolismo. O espiritismo, por este tempo, já estava estabelecido. Uma figura de grande distinção nos meios espíritas mundiais foi o Francis Allan Kardec. Ganhou muita fama em virtude das revelações que ele alegou ter recebido. Allan Kardec nasceu em Haia, na França, em 1804. Estudou na França e Suíça, sob a direção do famoso educador Pestalozzi, de quem foi discípulo fervoroso.
Kardec foi diplomado em Ciências e Letras e em Medicina, conforme biografias escritas sobre sua vida. Allan Kardec levou uma vida cheia de lutas e aflições, devido às circunstâncias difíceis e à sua personalidade muito dividida e instável. Neste tempo, entrou em contato com Fortier, um homem conhecido como magnetizador, que despertou em Kardec um forte interesse pela fenomenologia espírita, passando a estudar a matéria de que se tornou posteriormente um verdadeiro mestre. Ele estudou cuidadosamente os escritos e cadernos do seu mestre e dos seus amigos estudantes, copiando e coordenando as matérias e filosofias neles contidas. Logo depois ele as publicou num livro de ensinamentos e observações particulares, dando ao mundo um dos seus primeiros e mais detalhados livros sobre o Espiritismo intitulado O que é o Espiritismo. Depois disso, fundou a Revista Espírita e a Sociedade Espírita de Paris. Kardec é considerado o apóstolo do Espiritismo. Outras figuras de projeções nos meios espíritas do mundo nos dias passados foram Sir Oliver Lodge, é o autor de Derby, na Inglaterra; Sir Arthur Conan, o famoso médico da Escócia e criador do famoso detetive fictício Sherlock Holmes; Stephen Wright e sua esposa Elizabeth dos Estados Unidos, entre outros. Todos estes tinham suas próprias ideias sobre o Espiritismo, definindo um pouco diferente uns dos outros. Assim, o Espiritismo, como existe hoje em dia no mundo, tem vários grupos. Todos estes são grupos espíritas na teoria, mas na prática, alguns deles são um pouco mais envolvidos em mágica oculta e feitiçaria do que os outros. Aqui no Brasil, fala-se muito em alto e baixo espiritismo. A diferença entre estes dois grupos é o seguinte: tudo quanto é nobre e digno é acreditado ao nobre. Tudo quanto é estúpido e ridículo é atribuído ao baixo. Um dos mais conhecidos escritores e defensores do espiritismo, Leon Denis, escreveu: há na realidade dois espiritismos, um que nos põe em comunicação em espíritos superiores, e outro, frívolo e mundano, que nos põe em contato com os elementos inferiores do mundo invisível, e tende a mesquinhar o respeito devido ao além. Porém, este espiritismo inferior tem sua utilidade, porque nos familiariza com o fenômeno do mundo oculto. Realmente não há grande diferença entre alto e baixo espiritismo. Enfim, todos estes grupos creem na crença básica do espiritismo, que é possível para os vivos entrar em contato e falar com os mortos, que os vivos podem receber conselhos e instruções dos mortos a respeito das suas vidas e seus negócios. E por falar no Brasil, vale ainda salientar, a primeira sessão espírita foi realizada por Luiz Olímpio Teles de Menezes, na noite de 17 de setembro de 1865, em Salvador, na Bahia. Em 1869, apareceu o primeiro periódico espírita, o Eco do Além Túmulo, que teve pouca duração. No Rio de Janeiro, o primeiro movimento organizado surgiu a 2 de agosto de 1873, e era chamada Sociedade de Estudos Espíritos do Grupo Confúcio. Mais tarde, em face das divisões internas, surgiram outros grupos. Em 1883 foi fundada a Revista Reformador, que se tornou órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, organizado no ano seguinte. Atualmente, o espiritismo kardecista conta com aproximadamente 10 milhões de adeptos e existem mais de 6 mil centros espalhados por todo o território nacional. O nome mais conhecido do espiritismo kardecista no Brasil é o do médium Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier. Ele era natural de Uberaba, Minas Gerais, onde residia. De acordo com a revista Veja, Chico Xavier já havia incorporado os espíritos de mais de 605 autores falecidos. Os livros que ele afirmava eram de espíritos desencarnados, e cujas mensagens ele recebia por meio de psicografia, e foram vendidos milhões destes livros. O Brasil é hoje líder mundial do espiritismo, que tem seu foco no Rio de Janeiro. Chico Xavier morreu em 30 de junho do ano de 2002, em Uberaba, Minas Gerais. Os espíritas gostam de classificar a sua religião em alto e baixo espiritismo, apenas para confundir e fugir da realidade de fatos chocantes e até profundamente contrastados para eles mesmos. O senhor Aurélio Valente, uma das principais figuras de espiritismo, declarou o seguinte: ao lado das múltiplas consolações e benefícios, a prática do espiritismo oferece muitos e sérios perigos contra os quais nos devemos prevenir.
Durante um período bastante longo da prática espírita, encontramos tão grandes absurdos que, contados, parecem histórias das 1001 noites. Quem, por exemplo, seria capaz de supor encontrar grupos onde os espíritos maus são metidos em sacos, como batatas, para serem despejados no campo de correção? Pois nós encontramos disso. Quem poderá crer que há médiuns capazes de receber, em 5 minutos, como borboletas de porta de cinema? Pois nós vimos dessas raridades. Todavia, deixando de lado os Cristos e os Pedros que assaltam os médiuns para passarem de alto lá com elas. Ninguém poderá duvidar que, por serem muito numerosos, existem grupos onde as danças são obrigatórias, completando o ritual em que sobram bebidas alcoólicas, e ainda falta moral e conhecimento da doutrina. E não se diz que isso só é adotado pelo baixo espiritismo e feitiçaria, como se classificam crentes ou não. Porquanto há vezes que temos notícias de grupos nos quais há dias marcados para sessões de mesa e sessões de linha. Isto foi observado por quem observou e aprecia a doutrina que professa, espiritismo. Tratando de espiritismo e umbanda, uma forma de baixo espiritismo, os autores de certo manual nos explicam. A umbanda é uma prática oriunda dos africanos trazidos ao Brasil como escravos. Aqui chegando, eles fundiram seu culto com algumas práticas do catolicismo, resultando num culto repleto de cerimônias ou rituais extravagantes com seus santos, seus altares, seus cânticos, suas danças, seus cavalos ou médiuns e seu complicado e ininteligível vocabulário. As seguintes forças figuram excessivamente no espiritismo. Hipnotismo é o conjunto dos fenômenos que constituem o som artificial provocado. Mesmerismo é a ideia de que uma pessoa pode passar o seu corpo para o de outra, em determinado fluido que irá influenciá-la. Esses fluidos eram aplicados para adormecer pacientes e levá-los ao estado de hipnose para fins terapêuticos. Foi também chamado magnetismo animal. Telepatia é a transmissão de pensamentos à distância. O vocábulo significa ação de sentir ou perceber ao longe. Uma hipótese de T.L. Woodson ensina que o homem tem duas mentes. A objetiva, que é a consciência, e a subjetiva, que é o subconsciente. Em termos gerais, as diferenças entre essas duas mentes podem ser assim definidas. A mente consciente tem conhecimento do mundo objetivo. Os meios de observação são os 5 sentidos. A sua mais elevada função é a razão. A mente subconsciente toma conhecimento das coisas sem o concurso dos sentidos ordinários. Ela aprende por intuição. É a sede dos sentimentos e o arquivo perfeito da memória. Ela exerce suas mais elevadas funções precisamente quando os sentidos estão inertes. E a inteligência que se manifesta no paciente hipnótico quando em estado de sonambulismo. Ela vê sem os órgãos naturais da visão. Podem trazer notícias e ler pensamentos de outras pessoas e pode mesmo ler cartas fechadas. Ela possui, enfim, o sentido da clarividência, a mente consciente. Isto é, o homem em sua condição normal não é dominado pela sugestão de outra pessoa contra a própria razão, contra os conhecimentos positivos ou contra a evidência de seus sentidos. A mente subconsciente ou o homem no estado hipnótico é constante e irresistivelmente sujeito ao domínio da sugestão. Que são então a religião e as crenças dos espíritas? As suas práticas concordam com a palavra de Deus? Há realmente perigo nesta religião? Como consegue realizar os fenômenos que assegura e declara fazer? O dicionário dá a seguinte definição ou explicação sobre o espiritismo: doutrina fundada na crença da existência de comunicações por intermédio da mediunidade entre os vivos e os mortos, entre os espíritos encarnados e os desencarnados. O que o espiritismo ensina? Saiba agora os pontos fundamentais dos espíritas. Eles dizem que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. É eterno, imutável, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Segundo eles, o universo é a criação de Deus. Abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Eles também afirmam, além do mundo corporal, a habitação dos espíritos encarnados, os homens. Existe o mundo espiritual, a habitação dos espíritos desencarnados. No universo há outros mundos habitados, com seres de diversos graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os homens. É o que eles afirmam. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material.
Os espíritos são os seres inteligentes da criação, constituem o mundo dos espíritos, que preexiste e sobrevive a tudo. Segundo eles, os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra ordem mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Os espíritos preservam sua individualidade, antes, durante e depois de cada encarnação. Segundo eles também, os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. Em suas múltiplas existências corpóreas podem estacionar, mas nunca regridem. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Eles também afirmam que os espíritos pertencem a diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que tenham alcançado. Espíritos puros, que atingiram a perfeição máxima. Bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina. Espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. Segundo os espíritas, as relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida, nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os imperfeitos os impelem para o mal. Eles falam que Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade, e a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro para a evolução segura de todos os homens, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o consentimento de respeito ou não à lei de Deus. A prece é um ato de adoração a Deus, está na lei natural e é o resultado de um sentimento inato do homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. Segundo os espíritas, a prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Ouça agora algumas práticas espíritas contradizentes com a palavra de Deus. Toda a prática espírita é gratuita, dentro do princípio do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. A prática espírita é realizada sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O espiritismo não tem corpo sacerdotal e não adota e não usa em suas reuniões e em suas práticas paramentos, bebidas alcoólicas, incenso, fumo, altares, imagens, andores, velas, procissões, talismãs, amuletos, sacramentos, concessões de indulgência, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais, búzios, rituais ou qualquer forma de culto exterior. O espiritismo não impõe os seus princípios, convida os interessados em conhecê-lo a submeter os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los. A mediunidade que permite a comunicação dos espíritos com os homens é um dom que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da diretriz doutrinária de vida que adote. Segundo eles, prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. Eles afirmam que o espiritismo respeita todas as religiões, valoriza todos os esforços para a prática do bem, trabalha pela confraternização entre todos os homens, independente da sua raça, cor, nacionalidade, crença ou nível cultural e social, e reconhece que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Crenças do Espiritismo. O Espiritismo não crê na palavra de Deus como um livro divino, santo e inspirado por Deus. Autores espíritas escreveram: para os religiosos assegurarem que a sua Bíblia é santa e divina e que Deus inspirou seus autores a divulgarem a sua santa vontade é um grande ultraje e uma invenção para enganar o público. É o que eles falam. O Espiritismo não crê na expiação de Cristo sobre o Calvário. No livro espírita, encontramos o seguinte: a crença do cristianismo e as igrejas evangélicas em particular na expiação de Jesus sobre o Calvário é o cúmulo de uma imaginação perturbada, e não é nem justo e moral crer em tal ensinamento, segundo eles. Os espíritas creem em reencarnação e evolução,
creem que nós estamos numa constante fase de melhoramento espiritual. Se nós conseguimos a perfeição nesta vida, alcançaremos em outra através da reencarnação. A evolução toma lugar de salvação nos ensinamentos. Os espíritas creem que o mediador entre Deus e o homem é o médium espírita. Os espíritas creem que as igrejas evangélicas são blasfemadoras na sua crença acerca de Deus, o Criador, um Deus pessoal, exaltado sobre todas as criaturas e soberano de todo o mundo, o universo. É trocado na crença espírita por uma ideia panteísta de Deus, como uma consciência cósmica e pessoal. Os espíritas creem que nós, os vivos, podemos comunicar-nos com os mortos, por intermédio dos médiuns espíritas. Creem que esta prática é boa, cristã e bíblica, e que os mortos podem aconselhar os vivos acerca das suas vidas e dos seus negócios. Segundo os espíritas, esta religião crê que os espíritos dos mortos podem voltar para andar com os vivos, falar com eles e até importuná-los. O espiritismo crê que a cura vem pela crença nos espíritos e pelo buscar a vontade e prazer dos espíritos. O espiritismo ensina que João Batista foi a reencarnação do profeta Elias. O espiritismo ensina que a transfiguração de Jesus sobre o monte foi a ocasião de uma sessão espírita. O espiritismo ensina também que quando Jesus falou acerca do novo nascimento de João, ele estava ensinando Nicodemos acerca da reencarnação. Ouça agora o que a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, fala sobre o espiritismo. As escrituras contêm muitas referências sobre o assunto. Quem consulta um espírito familiar? Alguém possuído por um demônio adivinhador de pitonisa. Ouça agora o que diz em Atos 16, versículo 16 ao 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Adivinhação. Arte de obter reconhecimento secreto, especialmente aquele relacionado ao futuro, por meio quase exclusivamente dentro ao alcance da classe especiais de homens. Espíritos familiares. Os espíritos que supostamente atendiam a chamada daqueles que tinham poder sobre eles, provavelmente designados familiares por serem servos pertencentes à família, que podiam ser convocados pelo proprietário. Necromancia. Consulta aos mortos. A tentativa é condenada nas Escrituras, ainda que não obtenha a finalidade de consultar os mortos. Era a prática proibida. Ouça o que diz agora em Êxodo 22, versículo 18. A feiticeira não deixarás viver. O Espiritismo causou a destruição de 7 nações, e juntamente com outros pecados, e a morte de Saul. Ouça o que diz agora, em Crônicas 10, versículo 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. O Egito também foi castigado por seus pecados. Foi entregue por Deus ao Espiritismo. Ouça o que diz em Isaías, capítulo 19, versículo 3. O Egito foi castigado por ter se entregado ao Espiritismo. O espírito dos egípcios se envanecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e adivinhos e mágicos. Ouça a doutrina espírita acerca de Deus. A doutrina espírita acerca de Deus é ambígua, ora assumindo aspectos teístas, ora aspectos panteístas, ora confundindo-se com a doutrina do Deus do cristianismo histórico, mas basicamente ensina que Deus existe, mas está longe demais e só se manifesta por meio de intermediários, ou seja, os guias. A palavra de Deus contesta e diz que Deus é um ser pessoal, pois ele fala, ele tem sentimentos, ele é imanente. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ouça acerca da fala de Deus em Gênesis 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ouça o que os espíritas dizem sobre Jesus Cristo. A divindade de Cristo é negada pelas autoridades espíritas. Jesus é um homem, segundo eles, que alcançou grande desenvolvimento espiritual. A palavra de Deus rebate. A divindade de Cristo é plenamente reconhecida pelo testemunho das Escrituras. Uma análise dos ensinos de Jesus a seu respeito mostra claramente que ele tinha consciência de ser Deus. É o que diz em João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sobre o Espírito Santo, Allan Kardec alega ser o Espiritismo a terceira revelação de Deus, o cumprimento da promessa feita por Jesus aos seus discípulos de enviar-lhes outro Consolador. A Palavra de Deus diz que o Espírito Santo é apresentado na Bíblia como uma pessoa, e não como um sistema ou conjunto de ensinos. O Espírito Santo possui sentimentos, pode-se pecar contra ele possui vontade própria e ele possui intelecto. Ouça o que diz agora em Romanos 8, versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Comunicação com os mortos. Essa tese é um dos pilares do Espiritismo. Eles afirmam que essa comunicação pode dar-se espontaneamente ou através da mediação de pessoas especialmente dotadas de capacidade. Para este fim, os médiuns. A Palavra de Deus rebate dizendo: Deus, na sua palavra, proíbe explicitamente tal prática, por ser enganosa. A consulta aos mortos é condenada por Deus. A Bíblia afirma que o homem deve morrer uma vez e ser julgado. Ouça o que diz em Deuteronômio 18, versículos do 9 ao 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho, ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem aposteiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte a mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás como Senhor teu Deus. Sobre a salvação, os espíritas creem e se aperfeiçoam pela evolução espiritual através do sofrimento e das boas obras. O Espiritismo ensina que quem possui a salvação a adquiriu pelos próprios esforços em suas sucessivas reencarnações. A Palavra de Deus rebate: a salvação é pela graça de Deus. Ele declara que fomos criados em Cristo para as boas obras. Portanto, não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras, as quais seguem a nossa fé em Cristo. Só Cristo pode nos salvar. Ouça o que diz em Tiago 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Em suma, a Palavra de Deus garante que a salvação só vem por intermédio de Jesus Cristo. Em João capítulo 3, versículo 16, entendemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Espiritismo no Brasil. No Brasil, as mesas começaram a dançar em 1853. O Jornal do Comércio do Rio de Janeiro foi o primeiro a publicar matérias sobre as mesas girantes da Europa e dos Estados Unidos, em sua edição de 14 de junho de 1853. 2 semanas depois, no dia 30 de junho, o mesmo jornal informa sob o título A Rotação Elétrica, os fenômenos que empolgavam Paris, depois de terem feito sucesso nos Estados Unidos, México, Londres, Viena e Berlim. No dia 2 de julho de 1853, o Diário de Pernambuco, editado no Recife, informava seus leitores que em Paris, grande era a curiosidade que toda a sociedade se colocava em torno das mesas esperando algum movimento. O Jornal Cearense de Fortaleza, na edição de 19 de maio de 1854, informava aos seus leitores sobre a evocação de almas por meio das mesas girantes. A evocação se faz por intermédio de um iluminado, a quem se dá o nome de médium. Espiritismo Básico, Pedro Franco Barbosa, da FEB, segunda edição. Foi assim que o Espiritismo no Brasil conquistou adeptos, passando da mesa rodante para a mesa falante, da mesa inteligente à relação com os mortos, da comunicação com os mortos a novas revelações. Destas revelações a uma nova religião, com doutrinas e práticas opostas do Evangelho de Jesus Cristo. A primeira sessão espírita realizada no Brasil ocorreu em Salvador, Bahia, no dia 17 de setembro de 1865, sob a direção de Luiz Olímpio Teles de Menezes.
Este fundou, no mesmo ano, o primeiro centro espírita, com o nome de Grupo Familiar de Espiritismo. Em julho de 1869, Luiz Olímpio publica O Eco do Além Túmulo, monitor do Espiritismo no Brasil, o primeiro jornal espírita no Brasil, com 56 páginas, circulando no Brasil em capitais estrangeiras como Londres, Paris, Madrid e Nova York. Em 28 de novembro de 1873, é desfeito o Grupo Familiar do Espiritismo, fundando-se a Sociedade Científica sob o título de Associação Espírita Brasileira, sendo Luiz de Menezes o primeiro presidente. O primeiro movimento organizado no Espiritismo no Rio começou em 2 de agosto de 1873, com a fundação da Sociedade de Estudos Espíritos, Grupo Confúcio, sob a direção de doutores Francisco de Siqueira, Francisco de Siqueira Dias Sobrinho, presidente, e Antônio da Silva Neto. O Grupo Confúcio tinha como divisa: sem caridade não há salvação, sem caridade não há verdadeiro espírita. Espiritismo básico. Pedro Franco Barbosa, da FEB. Recebia mensagens de seu patrono e tinha um guia espiritual, um espírito chamado Ismael, que se revelou como diretor espiritual do Brasil. Praticava a homeopatia e aplicava passes nos doentes. Em 1º de janeiro de 1875, o Grupo Confúcio lançou a Revista Espírita, redigida e dirigida pelo Dr. Antônio da Silva Neto. Era o segundo periódico espírita do Brasil, e o primeiro do Rio de Janeiro, que até então era capital do Império. Neste mesmo ano, o Grupo Confúcio publicou a tradução de várias obras de Kardec: O Cargo de Fortúnio, pseudônimo de Joaquim Carlos Travassos, O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Estes foram os primeiros livros publicados no Brasil pela editora P.L. Garnier. Em 23 de março de 1876, funda-se a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, sob a orientação de Bittencourt Sampaio. E em 1878, também de Antônio Luiz de Saião, em 20 de maio de 1877, membros dissidentes da sociedade fundaram a Congregação Espírita Ângelo Ismael. No ano seguinte, outros componentes da mesma sociedade fundam o Grupo Espírita Caridade. Estas instituições, bem como o Grupo Espírita Confúcio, desapareceram em 1879. Em 1883, foi fundada a Revista Reformador, que mais tarde veio se tornar o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, organizada em 1º de janeiro de 1884. A partir de então se multiplicam os grupos e centros espíritas, ocasionando a formação de federações de âmbito estadual. O nome mais conhecido do espiritismo kardecista brasileiro é o do médium Francisco Cândido Xavier, mais conhecido por Chico Xavier. É considerado o médium do século e o maior psicógrafo de todos os tempos, segundo os espíritas. Nasceu em Pedro Leopoldo, pequena cidade do estado de Minas Gerais, Brasil, no dia 2 de abril de 1910, e faleceu em 30 de junho de 2002. Filho de um operário pobre e inculto, João Cândido Xavier, e de uma lavadeira chamada Maria João de Deus, faleceu em 1915, quando Chico contava apenas com 5 anos de idade. Tinha mais 8 irmãos. Segundo os espíritas, as suas faculdades mediúnicas eram extraordinárias. Sua mediunidade, capacidade natural de ser intermediário entre o plano material e o plano espiritual, manifestou-se quando tinha 4 anos de idade, pela clarividência e clareaudiência, pois via e ouvia os espíritos, e conversava com eles sem a mínima suspeita de que não fossem homens normais do nosso mundo. Quando tinha 17 anos, fundou-se o Grupo Espírita Luiz Gonzaga, onde rapidamente desenvolveu a psicografia, isto é, a faculdade de escrever mensagens dos espíritos, época em que se desligaria da Igreja Católica, onde se deu os primeiros passos na espiritualidade. O padre que o ouvia nas confissões foi um conselheiro, um verdadeiro pai, e não dissuadiu no caminho que iniciou no espiritismo, mas abençoou e nunca deixou de ser seu amigo. No centro espírita começou a psicografar poemas de famosos poetas mortos. Em 9 de julho de 1932, seria publicada a célebre Parnaso de Além Túmulo,
a sua primeira obra psicografada que iria abalar os meios intelectuais do Brasil e tornar conhecida a Pacata Pedro Leopoldo. Chico Xavier falava abertamente: bastava apenas um desses livros para constituir um roteiro seguro para o homem na Terra rumo à sua alforria, à sua felicidade. Seus ensinamentos revivem plenamente o Evangelho de Jesus e as lições do Consolador que Kardec, o discípulo fiel de Jesus, segundo eles, nos legou com tanto sacrifício e renúncia. Causas da difusão do Espiritismo no Brasil. São variadas as causas para que o Espiritismo, em todas as formas, progredisse tanto no Brasil, a ponto de nosso país ser considerado o maior país espírita do mundo, como apregoavam fartamente os seguidores de Allan Kardec. Eis algumas razões. Primeira, você médium precisa desenvolver-se. São as palavras dos espíritas quando se deparam com pessoas com problemas ligados à insônia, tristeza, perturbação, arrepios e por aí afora. Logo, a ideia do espírita é que essa pessoa está sob a pressão de espíritos opressores e precisa desenvolver a mediunidade no centro espírita. E lá se vai a pessoa cheia de esperança de ver-se livre desses incômodos inexplicáveis. Envolvendo-se com o espiritismo, vem em seguida o temor de sair, julgando que as consequências serão fatais. Segunda questão, a grande saudade dos mortos. Essa saudade é habilmente explorada pelo espiritismo, pois é aberta a possibilidade dessa comunicação com o ente morto. Divisões do espiritismo no Brasil. O espiritismo kardecista pode ser chamado de espiritismo ortodoxo, aquele que está filiado à Federação Espírita Brasileira e para quem Allan Kardec é considerado o mestre divino. É o maior grupo. A Legião da Boa Vontade. O nome do fundador completo é Alzeno Elias Davi Abraão Zarura e nasceu aos 25 de dezembro de 1914, de pais sérios que eram católicos ortodoxos. Considerava-se ele a reencarnação de Allan Kardec, como declara no livro Jesus, a saga de Alzeno Zarura. Não creio que Cristo tivesse corpo real ou humano, segundo a linha de pensamento de João Batista Rustig. Racionalismo cristão. Fundado em 1910 por Luiz José de Matos, nasceu em Portugal. Traz os montes em 13 de janeiro de 1860. É panteísta e fala de Deus como grande foco, inteligência universal. Possui templos suntuosos em várias regiões de São Paulo. Cultura racional, fundada por Manuel Jacinto Coelho em 1935 no Rio de Janeiro, Meia. Ideia mais divulgada a partir de 1970, quando alcançou fama nacional. Aceita a metempsicose, retorno do espírito do mundo a seres anteriores. Umbanda, seita afro-brasileira, é divulgada mais como folclore que como religião, embora divulgue esta última condição, formada por sincretismo de cultos afros, ameríndios e catolicismo europeu trazido pelos portugueses. Declara-se com o objetivo de desfazer os males invocados pela Quimbanda através de Exus. Evoca diferindo do espiritismo kardecista, os orixás, seres elementares da natureza, mas invoca também os espíritos dos pretos velhos e caboclos, que são, segundo eles, os espíritos dos índios mortos. Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, fundado em 1909 pelo Sr. Antônio Olívio Rodrigues, possui espalhados pelo Brasil milhares de tapuês ou centros. Aceita a doutrina reencarnacionista, entre outros. Ordem Rosa Cruz. Com suas várias organizações como a NOC, antiga e mística Ordem Rosa e Crucis, a fraternidade segue uma tradição mística egípcia. Alega ser originária do reinado de Amenhotep IV, imperador egípcio, no ano de 1353 a.C., mais conhecido como Akhenaton. A Fraternidade Rosa Cruz de Max Handel, a FMC, Fraternidade Rosa Crucis de Kleinert, a FMA, Fraternistas Rosacruciana Antiqua, ou a Igreja Gnóstica e a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, Igreja Expectante do Senhor Noel Alvarez de Masquivale. Finalmente, poderíamos agrupar aqui as sociedades teosóficas, as seitas orientais japonesas, como Seishonei, Igreja Messiânica Mundial,
Arte Mayakari, a doutrina reencarnacionista pode ser assim sintetizada: pluralidade de existências terrestres, progresso permanente até a perfeição, conquista da meta final por esforços próprios, definitiva independência do corpo, espírito puro. Devemos pesquisar se Jesus reconhecia a pluralidade de existências terrestres, o progresso permanente até a perfeição, conquista da meta final por esforços próprios e a vida do espírito definitivamente livre do corpo. Jesus ensinou a unicidade da vida terrestre e não a pluralidade de vidas terrestres. Em Lucas capítulo 23, versículos 39 a 43, vemos Jesus pregado na cruz e suspenso no meio de dois ladrões. Os dois tinham sido muito maus, tanto é que um deles faz uma confissão ao companheiro de crimes, dizendo: é a nós a verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum o fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Fosse Jesus encarnacionista, não poderia ter falado assim. Poderia, quando muito, dizer: é bom que tu te arrependas, pois o arrependimento é o primeiro passo para tornar-te um espírito puro. Mas não basta. Deves ter paciência contigo mesmo. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo. Tu cometeste muitos crimes, e toda a falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída e que deverá ser paga. Já não podes fazê-lo nesta existência. Terás de reencarnar mais vezes. Deverás voltar nesta terra em novo corpo, para expiar e resgatar teus crimes. Paulo, fiel discípulo e zeloso apóstolo de Cristo, nos assegura ter recebido o seu evangelho diretamente de Jesus. Em Gálatas 1, versículo 12, ele escreveu: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, como diz Hebreus 9, 27, morrerem uma vez, não muitas vezes, sim um número indefinido de vezes, uma só vez. Jesus ensinou a existência de dois lugares finais irreversíveis, depois da morte, e não progresso contínuo até a perfeição. Em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, lemos a narrativa de Lázaro e do rico. São palavras de Cristo. Oferece-se a Jesus a oportunidade do que se segue imediatamente após a morte. Os dois morrem, tanto Lázaro, que foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, assim como o rico. No Hades, o rico se encontra em tormentos conscientes e pediu compaixão. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que morre na água, a ponta do seu dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Fosse Jesus reencarnacionista, teria agora uma ocasião para insistir nesta doutrina. Diria que a alma se desprende do corpo, permanecendo ainda por algum tempo em estado de perturbação e confusão. Explicaria como ela readquire aos poucos um estado de consciência, como vai depois de perder na imensidão dos espaços a erraticidade, quando procura novas oportunidades para reencarnar. Esse ensino de Jesus é paralelo aos que se encontra em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, quando Jesus falou de duas portas, dois caminhos, dois lugares finais e definitivos. Esse ensino é corroborado pelas referências de Mateus capítulo 25, versículo 34 e capítulo 41, versículo 46. Jesus ensinou a nossa redenção por sua morte na cruz e não redenção por esforços próprios. Enquanto a Bíblia aponta nossa redenção por meio de Jesus Cristo, através de sua obra salvífica realizada em nosso favor no Calvário, o Espiritismo anuncia: fora da caridade não existe salvação. É o dogma central da doutrina espírita. Um dos mais eminentes escritores espíritas, Léon Denis, assim se pronuncia: não, a missão de Cristo não era resgatar o seu sangue os crimes da humanidade. O sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo.
resgatar-se da ignorância e do mal. É o que os espíritos aos milhares afirmam em todos os pontos do mundo: cristianismo e espiritismo. Para justificar tal ensino blasfemo, Léo Denis se vale da informação trazida pelos espíritos aos milhares, em todos os pontos do mundo. É também o caso de Kardec, que se baseia no ensino dos espíritos quando prega a reencarnação, dizendo: a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos um meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam. Ora, que espíritos seriam todo mundo que anunciam doutrina oposta à ensinada por Jesus? Lendo Mateus 16, versículos do 21 ao 23, encontramos o seguinte relato. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Quando, pois, os espíritas nos vêm ensinar outros caminhos opostos ao que Jesus estabeleceu, será tão absolutamente impossível que esses espíritos sejam os espíritos de Jesus, os espíritos que a Bíblia chama de demônios. A Dragão, no Congresso Espírita Internacional realizado em Lígia, na Bélgica, de 26 a 29 de agosto de 1923, disse que a reencarnação, tal como tem sido exposta até agora, não passa de teoria boba para criança de escola primária. Karma. Paralelamente, a doutrina da reencarnação segue-se à doutrina do karma. Com as palavras de Kardec, explica essa doutrina dizendo que toda falta cometida ou mal praticado é uma dívida contraída que deverá ser paga pelo próprio homem através do arrependimento. Expiação, que é o sofrimento. A reparação, que são as boas obras. Assim, as condições para alguém se tornar um espírito puro são três: arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Resposta apologética. Arrependimento. Quanto ao arrependimento, a Bíblia afirma que o ladrão na cruz se arrependeu e ouviu Jesus a promessa de que, naquele mesmo dia, estaria com ele no paraíso. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43. Jesus, por sua vez, estabeleceu: Em não vos arrependertes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13, versículo 3. Expiação. Então, segundo Kardec, esta vida é uma expiação. O que sofremos é justo, foi merecido por nós, ainda que sejam outras encarnações. Muito bem. Então, quando o homem mau persegue o seu semelhante, quando alguém furta, quando o capanga mata, é sempre instrumento de justiça divina. Deus não pode deixar exceder, o que a pessoa mereceu, pois que se o sofrimento passasse o mal cometido, Deus seria injusto, faria diferença entre as suas criaturas inteligentes. Segue-se que, se matarmos, se torturarmos ao próximo, não fazemos nada de mal. É apenas o que ele mereceu em outras encarnações. Sim, pelos dizeres dos espíritas, Deus não pode permitir a injustiça. Deus não pode permitir a desigualdade do mundo. Se permite, é porque foi merecida. E daí? Daí que resulta que não há mal nenhum em matar, que é uma boa obra ou furtar, que há merecimento em martirizar os outros. E não é só isso. Deduz-se que se está fazendo o bem quando todo mundo pensa que se está fazendo o mal, quando todo mundo pensa que está fazendo mal aos outros. Reparação. Quanto a esta última, o Espiritismo adotou um slogan: fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação.
estão contidos os destinos dos homens na terra como nos céus. O Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos querem identificar a caridade cristã com a filantropia. Na realidade, são duas coisas distintas. Em 1 Coríntios 13, versículo 3, Paulo afirma que alguém pode dar seu corpo para ser queimado e todos os seus bens aos pobres, e ainda não ter caridade. Se não é caridade cristã, então o que é? Em 2 Coríntios 5,17, declara que nos tornamos novas criaturas. Abandonando as práticas más, nós voltamos para a prática do bem, pois que estejamos em Cristo Jesus. Logo, as boas obras devem ser apenas a manifestação externa do interno amor que temos em Deus. Queremos te advertir, se proteja, recolhendo todo este material e colocando coisas boas aos seus olhos e na sua família. Sabe que eu rezei muito por você. Ah, rezou mesmo. A Dona Edith fez até novela que eu vi. Ah, obrigada. É só porque eu fiquei muito descrente, né, com o acidente. Cheguei até a duvidar. Existência de Deus, sei lá, me senti tão sem sorte, tão injustiçada por ele, sabe? Cada um de nós tem seu destino. Nada acontece por acaso. Mas eu preciso se convencer que o sofrimento é um processo de evolução. E que cada um de nós aqui é um espírito que está evoluindo na nossa passagem pela vida. Não é ele. É nada concluído da noite para o dia. Você é espírita, Edith? Porque eu já li alguma coisa sobre isso lá no Kardec. Eu gosto e respeito a doutrina espírita. Mas também sou católica, praticante. É, a mamãe é ecumênica, né, mãe? Tem um espírito Já foi chamado de novo? Quanto ao nome da humanidade? Só padre, eu tô com muito pecado nas costas. Como é que foi agora? Gritou de alma penada? Você garantiu que faz de mim. Que história é essa de ver coisa do outro mundo? E coisa de quem vê coisa do diabo? Que mais do meu lar, ajudando. Você quer mesmo saber sobre o que acontece com você? Claro, corpo dela! Essa casa tá um inferno. Não se sai a gente. Não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Para quem conviveu bem de perto com o médium, a mais nova obra do cinema brasileiro ficará como uma lembrança viva de todos os ensinamentos deixados por ele. E esse filme vai marcar a humanidade, os eventos cristãos. Queremos te advertir, se proteja, recolhendo todo este material e colocando coisas boas aos seus olhos e na sua família. Muito bem, meus irmãos, vocês viram aí e ficaram bem cientes da verdade, que essa religião é mais uma que vai levar muita gente para o inferno, ou seja, está levando. Se você perder essa oportunidade que Deus está dando para que você largue esta religião e aceite somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Salvador, então você tem uma nova chance aí agora de se converter aí neste momento. Você tem que se corrigir que essa religião é mais uma enganação de Satanás, quando eles põem esse Francisco Xavier, que já até morreu, no lugar de Jesus Cristo, o intercessor deles. Porque, repito, o intercessor entre Deus e o homem, somente Jesus Cristo é. Não é homem que tem que interceder, que é que está lado ao lado de Deus, sentado à direita de Deus Pai. Não, que está sentado à direita de Deus Pai, assim diz a palavra do Senhor, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, aonde vem julgar os vivos e os mortos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, corrija agora, saia dessa falsa religião e volte e se entregue para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Só assim vocês obtêm a sua salvação, que a salvação só está em Cristo Jesus, não é em Francisco Xavier, não é em Buda, não é nestes
falsos ensinamentos, não é nesses falsos religiosos. Esses caras aí morreu, não sabe não onde está a tua alma, mas se você morrer em Cristo Jesus, por certeza você obtém a sua salvação. Então receba a palavra de Deus em seu coração e se converta. Seja vocês lavado e redimido com o sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário, porque é só o sangue de Jesus Cristo é quem nos lava, é quem nos purifica. É somente o Espírito de Deus que nos revela ao nosso coração a vontade do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, para com cada um de nós. Então não caia, meus irmãos, na ilusão desses falsos ensinamentos, desses demônios envolvidos com as pessoas aí, usando os corpos das pessoas, mas estão usando esses demônios corpos, porque o povo, as pessoas, dão brecha para esses demônios usar. Mas não faça isso, meu irmão. Receba agora aí Jesus Cristo como seu Salvador, porque só assim você obtém a salvação da tua alma, porque sem Jesus Cristo é impossível nós ver a face de Deus, mas com Jesus Cristo nós obtém a nossa salvação e nós tem garantido a morada eterna junto com o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Espero, meu irmão, que você venha ser agora, meu amigo, meu companheiro, ser agora ciente aonde você estava envolvido com essa religião falsa, e seja ciente agora, porque é só Jesus Cristo que pode te salvar. Entre Deus e o homem não existe outro intermediador a não ser Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então eu espero que esses estudos venham abrir mais e mais a tua consciência, e venha mais e mais você agora criar temor de Deus e receber Jesus Cristo agora aí, neste lugar onde você está sentado, no sofá, na cadeira, na tua casa assistindo esse vídeo. Receba aí agora dizendo: eu aceito agora o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha alma. Meu Deus e meu Pai, perdoa meus pecados, as minhas transgressões e todas as minhas iniquidades, e a partir de agora quero ser, Pai, lavado no sangue do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Eu não aceito mais nenhum tipo de religião, Pai, mas eu aceito agora o teu Filho amado como meu Salvador e Salvador da minha alma. Então aí, a partir de você falar e confessar estas palavras e seguir reto nos caminhos do Senhor, você será salvo, e aí por diante andará junto com Deus Pai, andará junto com Deus Filho e andar junto com Deus Espírito Santo de Deus. Só assim vocês obtêm a sua salvação da tua alma. Espero, meus irmãos, vocês tenham agora conhecido a verdadeira salvação que vem de Deus através do teu Filho amado Jesus Cristo, o único suficiente Salvador da tua alma. Eu abençoo a cada um de vocês na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, eu espero ter passado mais uma religião enganosa para vocês, que está aí o Espiritismo, para que você, se estivesse ou estiver ainda nessa religião, você venha se converter, verdadeiramente aceitar Jesus como seu Salvador, para que vocês obtenham a salvação da tua alma. Porque aí é um ensinamento forte para que você agora analise e pense agora na sua salvação eterna. Vocês aí procuram uma igreja evangélica agora, converse com os pastores que era desta religião, mas através de um estudo que assistiu e chegou dentro do seu coração que essa religião a qual você estava era uma religião enganosa. Vocês estavam perdidos para sempre se não aceitar Jesus como seu Salvador. Então você chega até um pastor numa igreja, que prega um verdadeiro evangelho, e confesse a ele e aceite Jesus como seu Salvador naquele momento, e o pastor vai orientar você para se batizar nas águas, para remissões de pecado, e daí para frente você está
salvo e siga reto aos caminhos do Senhor, aos pés de Jesus Cristo, ao nosso Salvador. Muito bem, meus irmãos? Então, essa é uma orientação, garanto a vocês que é suficiente para que vocês obtenham a sua salvação. Porque, repito, sem Jesus Cristo, ninguém verá a face de Deus. Amém, meus irmãos? Então, eis aí a grande oportunidade para que vocês sejam salvos, para que vocês sejam redimidos no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoa, Pai. Eu abençoo todo este povo com a graça do Deus Pai, com a graça do Deus Filho e com a graça do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.